Olá, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Vem Pro Gemba. Dessa vez nós vamos falar sobre melhoria contínua no design de serviço especificamente. E para falar sobre esse episódio, sobre esse tema dentro desse episódio, eu estou aqui com o Ricardo Martins, que eu conheço ele há mais de 20 anos, sei que tem uma trajetória impecável dentro do design, atuando como próprio designer mesmo por muitos anos, mais de 30 dentro da profissão, também é professor na área de design service atualmente, saindo aí, recentemente, dentro de um projeto bem grandioso, como professor titular de uma das mais importantes universidades de design do mundo, mas que vai falar melhor sobre essa trajetória, sobre essa jornada e como que o design de serviço está ligado à melhor experiência, utilizando a filosofia e as metodologias do Lean Six Sigma. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, Ricardo? Então, obrigado pelo seu convite, É um prazer estar aqui com você. E conheço bem a história da Gemba desde o início, quando foi lançada a primeira semente. Falando um pouquinho sobre como é que eu cheguei no design de serviço, que tem a ver com a nossa conversa de hoje, eu vim do design gráfico, na verdade. Aí do design gráfico fui para a área de branding, que é construção de marcas, gestão e construção de marcas. Do branding eu percebi que o branding prometia muitas coisas, ele ficava muito na promessa, mas na hora de executar, alguma coisa ficava de fora. Então, eu comecei a me interessar pelo lado dos bastidores do serviço, das experiências. Então, os bastidores, a gente começa a falar sobre Lean Six Sigma. Quando eu tive a oportunidade de estudar na Gemba, fui um aluno da Gemba e tive contato com esse framework, essa abordagem que eu acho que é simplesmente sensacional. Modificou a minha maneira como eu enxergo muitas coisas. Mas, depois de estudar e entender melhor como o Lean Six Sigma funcionava, eu senti necessidade de começar a olhar sobre uma outra perspectiva que não é só da experiência, não é só de operações, mas pensar sobre a perspectiva dos colaboradores. E aí é onde entra o design de serviço. O design de serviço tem essa distinção. Ele olha para a experiência do cliente, sim, mas ele trabalha primeiro com a experiência interna das organizações. E quando entende como melhorar essa experiência internamente, ele vai afetar de modo indireto a experiência final. Porque não tem como você ter cliente satisfeito com um funcionário insatisfeito. Então, você precisa trabalhar primeiro com os funcionários e aí depois você vai trabalhar com os clientes finais. É como se o funcionário primeiro tivesse que lidar melhor com o design que foi feito para a entrega daquele serviço, ele primeiro ter essa experiência positiva em executar o processo da entrega desse serviço, e isso vai acabar levando a melhor entrega, seria isso? Sim. E, consequentemente, a satisfação do cliente. Exatamente. A gente tem muitos cases famosos, mostrando assim de que maneira o contrário é verdade, Quando o funcionário ele está satisfeito, ele está trabalhando bem, isso afeta diretamente a experiência, Eu gosto de citar um case aqui no Brasil, tem um restaurante, que a experiência dos funcionários é tão espetacular, é tão sensacional, que eles tatuaram a logomarca do restaurante, tatuaram no pescoço, tatuaram na mão, várias partes do corpo. Pode falar o nome desse restaurante? Sim, chama-se Maracutaia, fica em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E o que acontece lá no Maracutaia? Olha, é um case muito legal porque o primeiro contato que eu tive com eles foi pelas redes sociais, vendo alguns vídeos muito divertidos, eles são sensacionais no Instagram, eles são muito divertidos e quem faz todos os vídeos cômicos são os próprios funcionários. Mas não é só ser engraçado para as redes sociais, eles são bem-humorados porque eles são felizes. E por que eles são felizes? Porque a dona, que é a Isa, ela já trabalhou como funcionária numa empresa e ela prometeu para si mesma, quando eu for dona de uma empresa, não vou tratar os meus funcionários da forma como eu fui tratada. E ela começou a se preocupar com experiência. Então, ela tinha um espaço interno no restaurante que é para os funcionários descansarem. Muitas vezes trazerem as suas famílias, os seus filhos, para eles poderem jogar videogame, para eles poderem ter um momento ali de cumplicidade. Então, trouxe o funcionário, trouxe a família junto. Então, tem programas de recompensa dos funcionários. Os funcionários são recompensados por todos os motivos possíveis, desde,
o mais divertido, o mais rápido, o mais eficiente. Então eles têm diferentes tipos de premiação em que as pessoas se sentem contemplados e parte, né, de um grupo coeso. Então esse é um case, mas ele não é o único, né? Temos muitas empresas no mundo, né, que aplicam a mesma filosofia. Muito interessante, porque acabei de ler recentemente, faz menos de uma semana, uma empresa chinesa, onde o presidente criou, né, deu a ideia e pediu para que implementasse um programa também de que uma pessoa que não está feliz tem dita licença felicidade, ou melhor, licença infelicidade. O colaborador que prova, né, que está tendo problemas emocionais, que não quer sair da empresa, mas que naquele momento ele está infeliz, está se questionando, enfim, toda uma questão, às vezes mesmo familiar, questões familiares acabam levando ele se sentir infeliz no trabalho, porque não consegue resolver nenhuma coisa ou outra, enfim. Ele criou a licença infelicidade, que é para os colaboradores terem um tempo para se redescobrir, para se reinventar e voltar melhor. E existe agora a ciência da felicidade, as pós-graduações da felicidade, os congressos da felicidade, então o estudo gera valor, com certeza gera valor. Mas para contar um pouquinho sobre esse contexto, né, e o quanto que o design está, sim, vinculado às práticas de filosofias de Lean e de Six Sigma, o Ricardo mesmo comentou aqui que ele foi um dos nossos alunos, né, o Ricardo participou dos nossos programas de Elite, formação Lean, fez a formação Black Belt, e foi a primeira vez, já faz muitos anos, né, que ele já fez esse programa, e logo durante a formação, vamos falar aqui, Ricardo, mais de 10 anos, eu mesma, quando ele falou, quero fazer esse curso de Black Belt, de Lean de Black Belt, eu conhecendo ele há muitos anos, pensei, cara, mas o que você quer fazer? Como é que você vai aplicar isso na tua área? Porque eu antes, né, de atuar junto à Gemba, eu tinha uma agência de propaganda, eu vim da área de comunicação social e conheci o Ricardo, trabalhamos em alguns projetos juntos, nos tornamos muito amigos, e quando nós fundamos o Gemba Group, quem fez a logomarca do Gemba foi o Ricardo, e fazia tempo que eu queria trazer ele aqui. Era difícil porque ele estava morando nos Estados Unidos, voltou agora para o Brasil, e o podcast até então estava sendo 100% presencial. Mas eu queria muito trazer ele para contar essa história, porque o olhar do design que ele teve para a construção da nossa logomarca, no dia que ele apresentou o nome Gemba, o nome já seria, né, Gemba, mas no dia que ele contextualizou o que era o Gemba, junto com o conceito do Lean, na época ele não sabia nada de Lean, e o slogan que ele propôs foi pequenos passos, grandes avanços, que literalmente é o core, né, do sistema de gestão e operação enxuta. Trabalhar pouco a pouco, todos os dias, para ter grandes avanços, né, melhoria contínua, de forma simples. E o curioso foi que ele fez a onda, poucas pessoas sabem, né, mas muitas pessoas perguntam, por que da onda, né, no Gemba Group, que tem a ver uma coisa com a outra? E o Ricardo conseguiu contextualizar isso de uma forma absolutamente impecável, a ponto da gente não pedir para mudar nada, né, e eu sou uma pessoa super crítica, gosto, como eu vim do design também, da comunicação, do marketing, sempre muito ligada às imagens, eu sempre tive a tendência, muda aqui, que tal aquela outra cor, o que ele acha dessa outra fonte? E quando ele trouxe para a gente a perspectiva do que seria a logomarca do Gemba Group, o porquê de cada coisa, da frase, da letra, da onda, foi, eu acho, uma das primeiras vezes na vida que eu olhei e falei, não tem que mudar absolutamente nada, o trabalho estava impecável, tanto é que nós estamos há 16 anos utilizando a nossa logomarca, ela nunca passou por um redesign, porque cada vez que eu penso, será que precisa para um reposicionamento, eu olho, analiso e ela continua refletindo o que a gente quer entregar no mercado, a nossa essência, o nosso jeito de fazer as coisas. E recentemente eu estava num evento junto com a Rede Sicredi, que é nosso cliente, e um presidente de uma cooperativa falou assim, no final de todo o evento, ele falou, Ivânia, eu posso te perguntar o porquê da onda? Aí eu falei, sim, o senhor pode me perguntar. Ele, o que é? Peguei, expliquei. Ele falou, sabe por quê? Porque na primeira vez que eu vi a logomarca de vocês aqui no evento, eu, na hora, lembrei de Fibonacci. E ele explicou toda a teoria de Fibonacci. E eu falei, não, literalmente, a onda da Gemba nunca vai sair dessa logomarca, porque tudo faz muito sentido, né? Não é, ao mesmo tempo que é complexa, ela é muito simples. Né? Uma pequena gota d'água
com muitas partículas e milhares e bilhares de partículas, se torna uma grande onda no mar. Assim, com pequenos passos, coisinhas pequenas, boas, feitas todos os dias, trazem grandes avanços. Então, mais uma vez, publicamente, como eu já fiz em outros eventos, parabéns e muito obrigada por você ter construído essa logomarca com tanta essência, que até hoje continua impecável dentro dos nossos propósitos. E é um prazer ter você aqui para contar essa história desta forma, depois de tantos anos, de 16 anos, aí que a gente caminha com essa logomarca, você colocou todo o seu talento lá. Mas o mais incrível foi que quando ele falou sobre isso, queria fazer o curso, já via a visão que ele tinha muito ampliada sobre design. Não é um desenho bonito e colorido e bem feito com uma fonte fofinha. Ele falava muito sobre isso. E eu gostaria de que você me contasse como que hoje você conecta isso, como que você utiliza o Lean e o Six Sigma dentro dos seus processos, dentro dos seus projetos. Por exemplo, você estava lá na SCAD, né? A SCAD é uma das maiores, mais reconhecidas universidades de design do mundo. Como que você utilizou isso para poder treinar nesse professor, né, de tantos alunos que vivem ao redor do mundo? Conta um pouquinho como é que é o contexto da SCAD no mundo. Entendi. Primeiro, obrigado, né, pelo elogio com relação à identidade visual, né? Acho que ela funcionou bem porque, de fato, eu quis dar o meu melhor para vocês. Com respeito à SCAD, de fato, é uma universidade de prestígio no mundo, né, que ela tem uma reputação muito grande na área de cinema, na área de moda, arquitetura, design de interiores, né, desenho industrial, e também em design de serviço, porque é o único programa de design de serviço nos Estados Unidos. Não tem nenhuma outra universidade que tenha um programa assim. E até onde eu sei, é o único bacharelado do mundo em design de serviço. Você faz uma faculdade de 4 anos, né, para você aprender design de serviço. E a relação do Lean com o design de serviço, ela é orgânica e é natural, porque o design de serviço, ele olha para a experiência nos bastidores. Está acontecendo atrás, né, da cortina. A gente usa esse conceito de front stage, backstage. Front stage é o que está acontecendo no palco, onde as pessoas estão assistindo o desempenho do serviço, mas tem uma série de coisas acontecendo nos bastidores que, se não acontecerem direito, a experiência no palco não vai ser boa. O design de serviço, ele ganhou uma importância bastante grande com Lynn Shostak, que foi uma gerente do Citibank, em que ela formulou esse termo, né, design de serviço, foi a primeira a utilizar esse conceito, em que ela falava sobre o conceito dos blueprints. O que são blueprints? Eles são uma descrição como se fosse um mapa de processos, ele é parecido, em que você tem os diferentes lanes, né, as swing lanes do diagrama que mostra as diferentes camadas do processo acontecendo, e de que maneira o cliente interage com a linha de frente, de que maneira a linha de frente interage com os bastidores, e de que maneira os bastidores interagem com os processos de apoio. O fluxo mesmo. Isso. E a Lynn Shostak defendia que a gente tem que prestar atenção nos bastidores, porque muitas vezes o que acontece lá no palco, na linha de frente, né, está sendo uma experiência ruim por conta de algo que está acontecendo internamente. Posso citar alguns exemplos para você. Um caso de um restaurante em que um cliente pede para trocar batata frita por legumes. Porque está fazendo uma dieta, está reduzindo carboidratos e decide comer legumes. E aí, quando o garçom pede para a cozinha fazer essa troca, o chefe de cozinha rejeita a mudança, dizendo: eu não vou mudar porque isso vai afetar a identidade do meu prato. Ele foi concebido para ter batata frita ou purê de batatas, e trocar isso por legumes, ele vai perder a característica principal. Como você acha que um cliente que está pagando R$500 no jantar para a esposa e para a filha vai se sentir quando ouvir essa recusa por esse motivo do chefe de cozinha? Sim. Até porque é uma troca que não daria trabalho algum e a experiência atenderia à experiência do cliente, a voz do cliente, né? Que Sim. É o que o Six Sigma fala tanto. E o que é pior, uma troca que é feita outros dias, porque às vezes falta a batata frita ou falta o purê e eles trocam pelos legumes. Então, porque se em outros dias eles trocavam, por que nesse dia, a pedido do cliente, eles não trocariam? Obviamente o cliente vai ficar insatisfeito, e foi o que aconteceu, né? A experiência mostra que essa empresa começou a perder clientes. Começou com 6 mil, depois foi para 5 mil, 4 mil, 3 mil,
Então, é uma curva descendente, né? Perdendo clientes. E quando a gente foi fazer a investigação, a gente percebia que era algo que estava acontecendo nos bastidores. Não era com os garçons. Não era com a qualidade da comida em si. Era processo. Era processo. E então, os serviços, eles são basicamente processos. E a qualidade do processo determina a qualidade do serviço. E aí é onde entra o Lean, porque o Lean permite olhar para esse serviço e perceber todos os pontos de espera, os desperdícios, superprodução, excesso de estoque, talento subutilizado, problemas de transporte, movimentação, defeitos, né, coisas que têm que ser feitas mais de uma vez para serem consertadas. E tudo isso afeta serviços. Então, o uso do Lean, ele tem efeito imediato na qualidade dos serviços, né? Tanto é que isso explica por que o Lean ele foi levado para o Lean Office, né? Para dentro dos escritórios, não só para linha de produção, na manufatura, como acontecia na Toyota. Porque dentro dos escritórios percebeu-se que havia benefícios para os funcionários, para processos internos, né, para a relação entre cliente e interno também, mas que isso afetava também a experiência externa, né? Vamos pegar o design de serviço, ele é muito utilizado em bancos, por motivos óbvios, né? Porque bancos trabalham com algo intangível ligado a valor. Então, o banco, a única justificativa para um banco manter um cliente não é que o cliente está ganhando muito dinheiro. Porque a gente sabe que clientes não ganham dinheiro em bancos, eles perdem. Então, se ele já está perdendo dinheiro, a única forma desse cliente continuar no banco é através da experiência. Se a experiência for ruim, somado ao fato de que ele sabe que ele está perdendo dinheiro, ele não vai ficar, né? Porque a mesma promessa que o cliente faz de um para o outro é: eu vou cuidar do seu dinheiro. Agora, pense em situações como, por exemplo, quando a experiência é parecida, o cliente vai ficar onde? Onde ele tiver menores taxas, menores juros. Então, basicamente, os bancos ficam competindo, perdendo dinheiro. Então, eles perceberam que a única forma de evitar que a competição se baseie em dinheiro, ou taxas, ou juros, é levar essa comparação para o nível da experiência. E aí os bancos começaram a investir em experiência também. Prova disso são as agências, né, de alto nível, como é o caso, por exemplo, do Banco do Brasil Estilo, ou do Itaú Personalité, né, e outros bancos também têm a mesma iniciativa, porque eles sabem que perder uma carteira de um cliente que tem milhões seria um problema. Então eles começaram a investir na experiência. Isso é um raciocínio de design de serviço, combinado com Lean também. Eu tenho um bom exemplo também sobre design de serviço, são as farmácias, né? Algumas farmácias já estão se adaptando, já estão implementando. Eu mesmo conheço em Curitiba 2 que já utilizam isso, quem sabe até tenha mais, mas você já passar seu cartão, pagar a conta ali, se eu quiser com cartão, pagar a conta ali mesmo no banco, né? No balcão, aonde você está retirando o medicamento. Não precisa você pegar o medicamento, pegar um cestinho e ir para uma outra fila chamada caixa. Então, ali eu já vi um design de serviço acontecendo. Por que você vai sair daqui e ir para outra fila, sendo que eu posso colocar aqui dentro do meu, dentro do meu sistema, né, do meu atendimento, uma maquineta de cartão de crédito, e eu já passo meu cartão ali, pego minha sacolinha e já vou direto embora. Não preciso para mais ou seja, uma redução de processo enorme para o cliente, para a própria farmácia, uma experiência melhor para o cliente, que não precisa encarar mais uma fila, né? E a questão também de dimensionamento de operações, que envolve ter mais um colaborador no caixa, com 2, 3, 4 pessoas, às vezes, da fila esperando para ser atendido. Então, esse também, gente, é um bom exemplo de design service, com foco no processo. Né? Como enxugar o processo, como ser flexível dentro do processo. Você deu o exemplo do banco, dei o exemplo aqui das farmácias com o caixa ali no balcão, e temos o exemplo que você deu do restaurante, que daí vem a flexibilidade que o Lean exige. Se o processo ele é flexível, não tem por que você prejudicar a experiência do cliente.
troca a batata frita pelo legumes, pois outros dias essa é a combinação, né? Não é porque aquele dia está daquele jeito e afeta completamente. Bom, teríamos vários outros exemplos para falar um pouco do foco voltado para a experiência e com a filosofia Lean, que é enxugar o processo para poder entregar melhor de uma forma mais simples e mais flexível. E o Six Sigma? Como que os designers utilizam o Six Sigma dentro dos seus projetos? Muito bem, essa é uma ótima pergunta. O Six Sigma resolve um problemão das organizações. Que problema é esse? Relacionado com como você deve reagir quando o cliente não gosta do serviço. Também num curso que eu fiz na Gemba, né, com o Mark Graban, que é especialista na área de healthcare nos Estados Unidos, né, quando ele veio ao Brasil, foi quando ele discutiu sobre o conceito de overreaction. Overreaction é a montanha-russa emocional. Muitas empresas, elas simplesmente ficam reagindo a cada espirro que o cliente dá. Então, por exemplo, o cliente, quando dá 5 estrelas na pesquisa de satisfação, lá no Google, no TripAdvisor, né? Estoura-se champanhe, todo mundo grita de alegria, puxa, um serviço de excelência, estamos mandando super bem. Aí um outro cliente que por algum motivo, né, ele não dá uma nota 5, dá uma nota 3, já faz algumas pessoas entrarem em depressão. E aí se ele der uma nota 1, meu Deus, é o fim do mundo, né? Cabeças rolam, né? Demitem-se pessoas, gera-se estresse, e assim por diante. Mas as organizações não entendem que a variação é natural. Simplesmente a natureza funciona assim, as pessoas não são iguais. As pessoas diferentes tendo as mesmas experiências podem ter reações muito diferentes. Por quê? Porque as pessoas têm histórias de vida diferentes. Elas têm expectativas que são moldadas por essas histórias de vida diferentes. Então as pessoas não são iguais, histórias diferentes, expectativas diferentes. Na mesma experiência, elas vão ter reações diferentes. Isso explica por que é errado dizer design de experiência. Ninguém projeta experiência. O certo é dizer design para a experiência. Que é através do serviço. Por meio dos serviços também. Porque quando você projeta para a experiência, você leva em conta que você não consegue controlar a experiência como um todo, porque isso significaria controlar a vida e a memória que as pessoas têm. A gente não abre o cérebro das pessoas e tira traumas de infância. A gente não abre o cérebro das pessoas e faz elas começarem a tolerar atrasos. Que muitas vezes essa expectativa ou essa baixa tolerância vem de uma história de vida em que a pessoa, da última vez que experimentou um atraso, ela teve um efeito ruim. Então a gente não consegue controlar a experiência, a gente consegue no máximo influenciar a experiência. O que a gente projeta são as condições, o contexto, o ambiente, objetos, interfaces que vão afetar a experiência. Então, tudo isso tendo sido dito, a variação é normal. As pessoas vão ter entendimentos diferentes sobre a mesma experiência. Então, a gente não tem que ficar reagindo a cada espirro do cliente, né? Tipo, se ele se queixar, baixar a nota um dia, isso não é motivo para a gente sair mudando todos os processos, sair demitindo pessoas, trocando gerentes. Então, o Six Sigma tem ferramentas como as cartas de controle que permitem que a gente consiga olhar para essas variações e diferenciar o que é uma causa especial, o que sim é um motivo para eu parar e fazer uma reunião, e o que é uma variação comum, que eu não consigo eliminar essa variação, eu não consigo que as pessoas todas elas deem nota 5. E o Six Sigma consegue nos mostrar através, né, dessas análises o que é o momento de reagir e onde é o momento de não reagir? Exatamente, né? Se você utilizar as famosas regras de Nelson, né, das cartas de controle, elas conseguem te dizer, olha, existe um padrão recorrente, não é um ponto extremo numa carta de controle, dizendo assim, olha, aqui houve um atraso de 2 horas na entrega da pizza. De fato, alguma coisa aconteceu. O motoqueiro teve acidente, estragou a moto, enfim. Teve um problema no forno. Então isso é uma causa extrema. Mas existem outras causas que parecem normais, variações normais, mas não são. E que com as regras de Nelson você consegue identificar. Olha aqui, ó, tem uma sequência aqui de 3 de 4 pontos do mesmo lado da média. Então aqui tem alguma coisa acontecendo. O que aconteceu nesse dia aqui do mês? Se eu consigo rastrear o período do mês em que aquilo aconteceu.
Então, foi uma troca de funcionário, uma troca de equipamento, foi um problema climático, o que está havendo? E o Seis Sigma só pode ser feito depois que eu elimino essas causas especiais. Eliminei essas causas especiais, eu adquiro estabilidade, aí eu vou começar a pensar em Seis Sigma. Senão, eu vou ficar só apagando um incêndio. Então, isso é um tipo de raciocínio que não é muito comum em design de serviço, né? A gente percebe que isso praticamente não é falado entre os designers de serviço. Temos aqui uma oportunidade para a gente poder trazer conceitos de Seis Sigma para reduzir variação, porque variação é o oposto da qualidade. Quando você tem alta variação, você começa a ter aqueles efeitos surpresas. Num dia você vai no restaurante, você sai encantado, maravilhado, e aí você mesmo volta no outro dia e é um pesadelo. Então, isso não é qualidade. Isso é variação. Né? Isso é variação. Com certeza esse é o seu nome quando acontece esse tipo de coisa, né? Exatamente. Não tem falta de padrão, seria? Se bem que assim, a gente tem que tomar cuidado com, né, inclusive no curso ontem, eu estou fazendo um curso de análise de dados avançados na Federal, e o professor ele comentou, né, que a variação, ela é o oposto da qualidade, mas padronizado, tipo, eliminar a variação, não necessariamente a qualidade, porque eu posso ter padronização do nível 1 estrela. Todo dia é ruim, não tenho surpresa. Sim. Mas isso eu não posso chamar isso de qualidade, isso, certo? Sim. Mas, enfim, a gente pode entender que eliminar a variação, surpresas, no sentido de você ter os extremos, né? Então, num dia você tem uma experiência excelente, no outro dia você tem um pesadelo. E você poderia citar para nós pelo menos três empresas que você sabe, e que são empresas bem conhecidas, que você sabe que são empresas que utilizam o Service Design, levam a sério isso, utilizam esse conceito, aplicam isso junto com o Lean Six Sigma? Olha, eu sei que os bancos eles estão fazendo isso melhor. Os bancos já têm uma cultura. Lembra isso que eu mencionei para você, que o Citibank começou o design de serviço lá, né? Acho que foi em 1985, com a Lynn Shostak. Eles já tinham um olhar. Os bancos têm setores de processos internamente. Como eles lidam com a área digital, eles têm um risco envolvido. Não é só a experiência. Se algo dá errado, você pode fazer as pessoas perderem dinheiro. Ou o banco perde dinheiro ou as pessoas perdem dinheiro. Nenhum dos dois vai ficar feliz. Então, os bancos naturalmente já têm uma tendência maior na área de integração entre análise de processos e experiência. Então, eles são cases comuns. Então, a gente pode falar, nos Estados Unidos tem o Banco Truist, que é um grande banco, né? Que eu sei que tem design de serviço. Lloyds Bank é o banco que tem a maior quantidade de design de serviço, acho que no mundo. Acho que eles têm uns 50 design de serviço, né? Sob a liderança do Nicholas, que fica em Londres. O próprio JP Morgan, eu sei que eles têm células de experiência, inclusive tive alunos, né, que foram trabalhar no JP Morgan e que também utilizam essa abordagem mista. Então, mas eu preciso confessar para você que, tirando os bancos, eu não conheço muitos outros exemplos que combinem as duas coisas. Assim. Mas você entende que seria um benefício para a empresa de qualquer setor? Com certeza. Pode ser uma indústria metalmecânica, uma empresa na área têxtil, na área química, uma cooperativa de agro. Todos podem ter uma área que tenha domínio sobre esse conceito de design service. E que área seria indicada para uma empresa escolher? Olha, eu quero ter isso na minha empresa. Colocaria na mão de quem? Né? De qual cadeira? De qual setor? Falar, você é do RH que vai cuidar disso. Não, você é do marketing. Qual que seria a área ideal para colocar alguém sentado lá para atuar com design service? Essa é uma boa pergunta. Nem foi combinado, hein? Mas essa é uma discussão bem interessante que acontece no design service. Inclusive, eu devo palestrar sobre esse assunto agora em novembro, um evento na Europa, para falar justamente sobre essa questão. Existe uma outra discussão que é a relação entre CX, que é Customer Experience, e Design de Serviço. O pessoal de Customer Experience, eles olham mais para isso. E eles têm mais poder nas organizações para tratar dessas questões. Os designers de serviço ainda não têm esse poder. Você não vai encontrar um CSDO, Chief Service Design Officer, mas você vai encontrar um Chief Experience Officer, né? Então, a forma como os designers de serviço trabalham muda de acordo com qual vertical na empresa ele está.
Então, ele pode ficar debaixo do CTO, CPO, CMO, CFO, CHRO, CXO, qualquer coisa ou. E dependendo dessa vertical onde ele fica, o design de serviço vai fazer coisas diferentes. Então, se ele está debaixo de uma vertical de tecnologia, provavelmente ele está apoiando a construção de aplicativos, de serviços digitais. Se ele está lá debaixo de CHR, dos recursos humanos, ele vai estar pensando em onboarding, ele está pensando em melhorar a experiência dos colaboradores. Então, ele já vai ter uma pegada diferente só porque mudou de vertical. Se ele vai para CX ou CMO, que é do marketing, ele pode estar pensando no processo de ponta, que é a experiência numa sede física dentro de um ponto de venda e assim por diante. Então, depende da vertical onde você está, os designers de serviço podem fazer coisas diferentes, né? Mas, por exemplo, uma coordenadora de RH, ela pode, ela teria como atuar com esses conceitos, com esse conhecimento dentro da sua área? Por exemplo, você falou do onboarding, dos programas de recompensa, dos programas de reconhecimento e tudo mais. Por exemplo, eu sou uma coordenadora de RH. Poxa, eu vou estudar isso daqui para que eu consiga propor os melhores programas de experiência dos nossos colaboradores, melhorar a retenção, melhorar a motivação, engajamento. Podemos imaginar esse cenário para as empresas terem bons insights de melhores práticas para o ano que vem? Sim, pode-se imaginar esse cenário, sim. O design de serviço ele é muito rico. A gente pode falar do design de serviço sendo utilizado em 3 formas principais. Uma que é diagnóstico, que basicamente é o ponto que ele é mais próximo dos profissionais de CX, que é entender o que está acontecendo hoje. Para alguns, design de serviço é só mapear a jornada do usuário, né? Não é. É bem mais do que isso. Até porque no design de serviço, a gente tem um conceito de jornadas de jornadas. Então, é um nível bem macro, tá? Então, ele pode ser diagnóstico, que é onde ele se assemelha com o que o pessoal do CX faz. Ele pode ser utilizado para imaginar serviços futuros. Então, ajustar os serviços que acontecem hoje e dizer como o serviço deveria ser. É aqui que ele se distancia do CX. Porque os designers de serviço, eles conseguem avançar, passar do diagnóstico e dizer, tá, mas temos um problema. A solução como tem que ser? Como que vai ser? Vamos mudar o processo? Vamos incluir mais etapas no processo? Acelerar, transformar, trazer mais pessoas, treinar pessoas? Como que vai ser essa solução? E eles podem ir mais um terceiro passo, que seria, né, o terceiro tipo, que é efetivamente criando um piloto, executando, monitorando, comparando com o baseline, com como era o design de serviço antes, e daí tirando suas conclusões, né, sobre acertamos, fomos na direção certa ou precisamos voltar, pivotar e fazer novos ajustes, e fazer isso continuamente. Então é o nível mais sofisticado do design de serviço, né? Consultorias podem vir fazer isso e ir embora, ou você pode absorver isso internamente dentro da organização, ter uma house, né, e um corpo de design de serviço, como acontece, por exemplo, na Volvo. Na Volvo São Francisco tem um time, né, liderado pelo Kevin Simmons, que ele é um time interno. A Volvo hoje tem um interesse em se tornar uma empresa servitizada, né, em ter grande parte do seu faturamento vindo de serviços. Então, não apenas vender carros e caminhões, mas vender serviços. Por isso, o design de serviço ganhou uma proeminência importante, né, e foi integrado. Agora tem times internos dentro da Volvo cuidando disso. Outras organizações já fizeram esse movimento no passado, como o caso da IBM, que a IBM ela se transformou de uma vendedora de mainframes e de servidores e de máquinas e passou a vender serviços. E a IBM hoje é um dos grandes expoentes em design de serviço no mundo, porque começou lá atrás. Ela percebeu rapidamente, as empresas não querem máquinas, elas querem soluções para os seus problemas. Sim. E aí, onde entra o design de serviço também. Sim, genial. É um assunto muito vasto, nós temos 40 minutos no máximo, a gente já passou disso faz tempo. Possivelmente tem pautas aí para outras conversas e você compartilhar mais conhecimento do que você vivencia nesses projetos, para que as empresas consigam começar a se enxergar, ok, nossa, isso que ele está trazendo pode ser legal para melhorar meu NPS. Esse conceito, esse aprendizado, você pode construir um time aqui dentro, uma pessoa de cada setor e
juntos nós olharmos para uma experiência macro dentro das nossas entregas, seja de produtos ou de serviços, ou internamente, como que a nossa empresa pode ser uma empresa que os colaboradores amem, né? Ou seja, o endomarketing olhado mesmo para os lovers da marca, que trabalham ali dentro, né? Os trabalhadores. Então, é um tema muito vasto, eu tenho muita curiosidade sobre isso, gosto muito, né? Não só porque eu vim da área de comunicação, né? Na área de marketing, mas como eu adoro design de todas as formas, e entendo que está tudo conectado e não se fala mesmo mais no objetivo fim, que é a venda do produto ou a entrega lá de uma conta bancária. A experiência que tem, né, continuamente, diariamente, com seus stakeholders. E quando a gente fala de stakeholders, nós estamos falando de público interno, público externo, a comunidade, a sociedade, todo mundo que está envolvido também quer olhar e ver que essa empresa entrega, né, um desenho de todo o seu serviço e que lá no final proporciona uma boa experiência para todo mundo que tem contato com a marca. Obrigada por compartilhar esse conhecimento. Vai voltar mais vezes, com certeza, ainda mais agora que está no Brasil. Não vai fugir. Sim. Vamos trazer você mais vezes para conversar e, inclusive, trazer mais pessoas para juntos, né, com você também, ter um bate-papo e discussões valiosas aí sobre como a gente disseminar ainda mais o conceito, a filosofia, as ferramentas e os métodos que podem fazer com que o design service melhore os resultados das empresas. Obrigada, Ricardo. Obrigado a você, Vânia. Vai ser um prazer voltar, retornar, né, para a gente poder continuar conversando. E já tem até um tema da nossa próxima conversa, que é de mostrar de que maneira o NPS é o pior indicador que as empresas poderiam usar e de que maneira os designers de serviço usam ferramentas muito mais sofisticadas, usando análise preditiva, modelos de propensão para conseguir priorizar o que de fato está afetando a experiência dos seus clientes. Então, pode guardar sua agenda aí para as gravações de novembro, que esse tema é sensacional. Esse tema é um tema de projetos que nós, na Gemba, estamos atuando esse ano em clientes. O ano passado, tivemos projetos internos com clientes nossos focados em NPS. Os desafios são absurdos, porque o que acontece internamente é tão básico, né? É uma visão assim, que é tão óbvia e as empresas têm dificuldades de perceber. Então, certamente esse episódio vai acontecer ainda esse ano pela necessidade que as empresas têm em olhar para como melhorar os seus NPS e como que o design pode fazer isso por elas. Muito obrigada. Obrigado a você. Eu vejo vocês no próximo episódio. Vem pro Gemba.